Olá, amado, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus a mais um vídeo aqui do canal. E essa forte revelação na Igreja Shalom de que nenhum deles irá escapar. E olha o que Deus vai fazer. Preste atenção nesse vídeo do começo ao fim. Não se esquece de se inscrever, compartilhar e comentar, é importante pra gente. E sobre o canal no alvo, assim que a gente tiver novidades, nós voltaremos e contaremos aqui também, tá bom? Amado, não se esquece, estou aqui apenas apresentando o conteúdo para que você saiba o que está sendo falado e aí você possa aí analisar, julgar a profecia. Mas cuidado, querido, não julgue o profeta, ok? É isso que a palavra nos ensina. Bora para esse vídeo, não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve. Deus abençoe e bora pro vídeo. Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência. A minha experiência começou na hora que a gente estava aqui no louvor e eu comecei a sentir um perfume, assim, um cheiro muito forte de um perfume. Aí eu fui até lá atrás com a Tati e perguntei dela o que tinham jogado aqui na igreja, qual era o produto que estava tampando minha garganta. Aí ela falou que não sabia. E eu vim para cá, começou a tampar minha garganta, aquele cheiro forte. E foi na hora que a apóstola chegou até mim, eu falei para ela que perfume era esse, um perfume muito forte. E ali ela começou a orar para o Senhor abrir a minha visão e começou a ministrar sobre a minha vida. E quando eu vou à experiência, eu faço a pergunta para o anjo que me acompanha e antes de ele me levar ao céu, ele responde que sim. E ali, irmão, quando eu estava ali na minha experiência, eu perguntei do anjo que perfume era esse, muito forte. E ali ele falava para mim que eu ia me equipar e que ele ia me levar até um local onde eu estava sentindo esse cheiro. Só que era um cheiro de perfume assim, doce, forte demais. E ali ele me leva numa obra de feitiçaria de alto nível, que não era aqui em Manaus, era numa cidade. E quando eu chego lá, irmão, é uma essência, um perfume assim, um vidro, um perfume vermelho. E ele estava sendo derramado em cima de várias bandeiras do Brasil. E quando eu entrava nesse local, tinha tipo assim um imã que puxava, sugava minhas forças. E ali eu ficava presa. E eu guerreava, eu tentava sair daquele local e eu não conseguia. E lá onde eu estava, eu pedia socorro, mas até um anjo que me acompanha, ele não tinha força para me ajudar. Assim, algo diferente. E eu começava a clamar, eu começava a pedir ajuda. E o anjo falou para mim que eu tinha que pegar aquelas bandeiras, recolher todas aquelas bandeiras, mas eu não conseguia me mover. E eu comecei a sentir um frio assim tão grande ali naquele local que eu achava que eu ia morrer ali. E foi uma hora que eu comecei a clamar ao Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor é o dono dessa nação. Então me tira desse lugar. Se eu vim aqui para me guerrear, para destruir essa obra de feitiçaria que estão fazendo, para prejudicar o Brasil, para paralisar as pessoas que oram, que clamam pela nossa nação. Então me ajuda, me tira daqui. E ali, irmão, eu vi um anjo diferente, ele desceu ali naquele lugar. E ali eu já estava com as bandeiras tudo na minha mão. E aquele anjo pegava, me tirava dali. E quando ele me tirava, ele falava para mim, ele falou bem assim: essa foi a sua missão. E a obra que eles estavam fazendo era para destruir as pessoas que oram pelo Brasil, para que o que o Senhor prometeu para as pessoas não viesse se cumprir. E ali, irmão, me deparava com um demônio, com um principado, e ele começava a rir, e ele falava que não ia conseguir, que ele daí ia paralisar todo mundo que orava, porque o Brasil era deles. Ali eu dizia: não, o Brasil é do meu Senhor. E ali eu começava a guerrear com ele. E para a honra e a glória do Senhor, irmão, eu conseguia guerrear com ele. E quando eu voltava para cá, para a igreja, o anjo me trazia de volta e ele falava: muitos estão guerreando em vários locais. Não é só vocês. Muitos estão de joelho guerreando. Muitos estão destruindo obra de feitiçaria que está sendo feita pelo Brasil. Não só pelo Brasil, mas também para paralisar os irmãos. E ele falava: continue,
não desista, continue orando, porque a vitória está próxima, a vitória está chegando. E até aqui eu posso compartilhar. Forte. Forte, viu, Edilene? Forte, viu? Amém? Amém? Vamos ouvir a irmã Valéria. Amém, irmão. Vou contar um pouco da minha experiência de hoje, na hora que a apóstola veio ministrar sobre mim, minha vida. Aí o anjo apareceu, eu disse que sim. E ali ele me levava no local onde eu não entendia onde é que eu estava. E era tipo uma passeata de político, né? E ali o anjo que me acompanha falava, mas você observa o que vai acontecer nesse local. Aí ali eu começava a ver, um pouquinho assim mais adiante, assim, eu começava a ver muita correria. Aí eu ficava olhando dali de cima, né, e ficava e dizia assim, eles mesmos vão se derrubar, eles mesmos vão se matar entre si. E muitos vão fugir, e ali eles mesmos vão descer a cova, porque muitos não vão suportar. E ali eu começava, né, a observar várias pessoas, né, e ali o anjo falava, lembra, lá do começo, quando tudo começou, onde vocês começavam a guerrear e a gente falava que ia acontecer uma confusão entre eles, e é isso que está acontecendo. E ali eu ficava observando, né? Aí eu via muita confusão deles, já se desentendendo ali. E ali, né, o anjo falava para mim que muitos deles ali estão, assim, se acusando. E muitos estão vendo que não tem mais saída. E muitos não vão suportar. E esse foi só um pouco da minha experiência. E também ali ele falava, né, que já começava a varredura, né, naquela casa ali, naquele local, onde Deus vai tirar muitas pessoas corruptas ali naquele local. Amém? Então nós vamos ouvir a experiência da irmã Evelyn. Amém? Amém, graça e paz. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje, quando o apóstolo veio ministrar sobre a minha vida. Rapidamente aparecia o Serafim para mim, e eu fazia a pergunta para ele, e ele respondia que sim. E os anjos também que estavam com ele mandavam eu olhar para os pés dele, e eu via branco, e ele estava todo de branco. E ele dizia assim que hoje ele ia me levar à guerra, para me guerrear não só pela nação, mas sim pelas vidas que estavam precisando. Foi quando eles me levavam até a sala das armaduras, e ali ele me revestia das minhas armaduras. E foi quando ele me levava à guerra. E quando eu chegava na guerra, eu via vários demônios, vários principados. E o Serafim, ele começava a me ensinar sobre aqueles demônios. E ele falava bem assim, cada demônio tem um ponto fraco. E ele falava bem assim, hoje você vai vencer cada um deles com a oração. Porque a oração que você vai fazer aqui, quando você profetizar a sua espada, ela vai resplandecer um fogo que irá cortar todos eles. E ali o Serafim dizia bem assim que aqueles demônios eram uma hierarquia que estava atuando no Brasil, para que vinha haver destruição do povo brasileiro, para que vinha haver que a igreja do Senhor viesse fechar. E eu via aqueles demônios, ele era muito forte. E eu dizia para o Serafim que eu achava que eu não ia conseguir. E ele fala bem assim, vá, porque o Senhor está contigo, vá nessa ousadia. E eu começava a guerrear, e quando eu me deparava, eu já estava guerreando e já tinha destruído vários demônios. Foi quando eu me deparava com um principado, e ele era todo negro, e ele tinha asas, e ele ficava me rodeando. E o anjo do Senhor dizia que ele não poderia me tocar, mas era necessário que eu viesse guerrear e não tivesse medo, porque ele ia tentar me atingir de várias formas. E ali eu ia para a guerra e aquele principado, ele tentava me atingir, tentava me tocar, mas era como se houvesse uma barreira e que ele não conseguisse me tocar. E ali eu começava a guerrear com ele e era como se as minhas forças estivessem se esgotando e eu não estava tendo mais força. E foi quando o Serafim apareceu e ele dizia assim que o Senhor estava me dando força e que ele estaria comigo, e eu tive uma força que eu não sei explicar.
eu comecei a guerrear aquele principado e o Senhor me deu vitória. E ali o Senhor me tirando da guerra, me levava a guerrear por lares, me levava a guerrear por algumas situações. E foi quando o Senhor me tirava da guerra, quando eu terminei de guerrear, o Senhor me levava em um certo local, em que eu via várias pessoas reunidas numa mesa muito grande. E eu via vários demônios atrás de cada uma daquelas pessoas. E eles ficavam agoniados. E eu via algo, era como se fosse um fogo que descesse do céu e destruísse aquele lugar. E cada um deles eram mortos. E eu já via cenas de caixões. E o Senhor falava bem assim, que essas pessoas serão destruídas, porque eles têm mentido e têm zombado. E não tem, o Senhor falava assim para mim, que eles não têm falado da igreja, mas sim do Senhor. E eles têm se levantado contra o Senhor. E o Senhor falava para mim que isso ele não permitia e ele ia agir. E foi quando eu via várias destruição e o Senhor dando vitória. E eu via que tudo aquilo que ele tinha revelado lá atrás estava se confirmando. E foi quando o Senhor me tirava dali e ele dizia assim, filha, fala para a igreja que eu tenho pressa em usar eles. Porque eu tenho pressa para trazer o meu avivamento através de cada um deles. Mas que eles vinham me buscar. E eu tenho cobrado santidade de cada um. E até aqui eu posso compartilhar minha experiência. Glória a Deus. Vamos ouvir a experiência agora da irmã Andresa Almeida. Amém, irmãos? Aleluia. Graças e paz a todos os meus irmãos. Vou tentar falar sem esquecer de nada. Quando eu tenho alguma experiência um pouco grande, eu fico meio nervosa. Mas quero compartilhar com os meus irmãos que no começo da oração, quando a apóstola ia dar a palavra, o Senhor hoje ele me deu 2 visões muito lindas antes do mover. E a primeira visão que eu tive foi quando ela disse que tinha uma pessoa que queria voltar para Jesus. Era uma mulher. E naquela hora que ela estava orando, naquele momento, quando eu fechei meus olhos, eu rapidamente, assim, como se eu fosse levado, eu via aquela mulher no local todo fechado, todo acorrentado, num desespero muito grande. Eu pude ver a alma daquela mulher. E naquele mesmo momento, eu, ouvindo a voz da apóstola ali, eu via os anjos trabalhando e indo até onde aquela mulher estava. E eu estava vendo tudo e eles arrancavam aquelas correntes, tiravam tudo dela. E eles levavam ela até o céu. E eu pude ver como eles levavam aquela alma para o céu e como ela chegava ali, a alegria daquela alma. E eu ficava muito feliz, porque quando ela chegava ali, era uma alegria imensa. Havia uma festa, uma alegria entre os anjos, danças, cantos. Era muito lindo o que eu vi nessa visão, né? E depois dali, né, eu voltei aqui e na hora do mover, o Senhor pôde me dar, eu tive outra visão, né, a qual eu vi assim como um grande campo de batalha, como se fosse assim, se Jesus tivesse voltado já, e eu via o povo de Deus todos vestidos de branco perto do Senhor, e do outro lado eu via os demônios, os cavaleiros das trevas. Eu via muita coisa, assim, era o lado do bem, o outro do mal, e eu via a gente ali, todos nas nuvens, olhando para baixo, e naquele momento que eu vi essa cena, e eu me via, o próprio Senhor falava comigo, ele falava assim, nada que vocês passam na terra vai ser em vão. E ele falava para mim, tudo isso vai valer a pena quando vocês estiverem aqui. E eu me alegrei quando eu vi isso do Senhor, essa visão. E foi quando a apóstola, ela chamou ali atrás, né, para orar por mim. Ela orou, ministrou ali, eu pude sentir a glória de Deus aqui nesse lugar. E, irmãos, foi algo diferente, né? Porque todas as vezes quem vinha me buscar eram os anjos, mas quem vinha, quem descia aqui era o próprio Senhor. Esse lugar era tomado pela glória de Deus. Via muitos anjos, mas eu via o Senhor
vindo me buscar. E quando ele me levava, quando eu subia, não pude ver a face do Senhor. Era uma glória muito grande, né, no rosto, por inteiro, algo lindo. Eu fui tomada. E eu chegava até o céu, eu chegava assim a um lugar onde eu ainda não tinha ido, mas bem no meio eu via assim como se fosse uma bacia, mas não era uma bacia, era algo lindo, eu não sei explicar bem. Era algo muito lindo, eu via anjos ali. E o Senhor falava para mim assim, hoje eu vou te purificar. E, irmãos, era tirado algo dali de dentro, como se fosse uma pedra em chamas. E ele tocava com aquela pedra em mim, na minha boca, e falava naquele momento que eu estava sendo purificada de tudo, de todo o mal. E eu olhava para dentro de mim, e o próprio Senhor arrancava ali meu coração, e era como se ele trouxesse algo branco, limpo, puro, e colocasse dentro de mim. E ele falava para mim, esse será seu novo coração, e você terá sede a cada dia mais real, né? E naquele momento ali, eu me enchi da glória do Senhor, comecei a adorar o Senhor diante dele ali, e agradeci a Deus pela misericórdia. E naquele momento, um anjo chegou, e eu pude ver um anjo de guerra, e ele falava que eu tinha que ir com ele, e aonde ele me levava para a sala de armaduras, onde eu era revestida com as minhas armaduras. E ele falava para mim, agora você vai guerrear pela nação, mas antes eu quero te mostrar algo. E ele me levava, irmãos, eu via um campo de concentração, assim, todos os filhos das trevas, bruxos, feiticeiros, e ele me falava, esses são os que trabalham todos os dias, a cada momento, para que vocês não tenham a vitória. Mas eles estão enganados. Aí ele mandava observar. Você está vendo tudo que eles estão fazendo? Eles estavam dando estratégias para homens ao lado de Brasília. Eu vou falar ouvia o Alexandre, né? Falar só até aqui. O Alexandre. E eu via ele trocando informação com esses feiticeiros, né? A conexão deles eu via era muito grande, né? Eles pensam que eles vão vencer, foi o que eu pude ver. E ali eu vi o Alexandre pegando todas aquelas informações e colocando em prática ali onde ele estava, para tentar fugir de tudo. E o anjo falava para mim assim, ele está desesperado, porque ele pensa que vai ter saída, mas não vai. Tudo isso vai ser exposto. E você vai guerrear aqui dentro. E eu guerreava ali onde ele estava, trabalhando, né? E eu começava a guerrear, começava a rasgar papel, tudo. E quebrar tudo. E o anjo falava assim, nenhum deles irá escapar da ira do Senhor. Continue orando. E ele falava, fale para a igreja continuar orando e guerreando, porque o tempo de cada um está chegando ao fim. E eu falava amém depois que eu guerreava ali, né? O anjo me levava e eu pude ver o Brasil novamente. E o anjo falava assim para mim, vocês vão ouvir muito ainda esses últimos dias, que serão dias ruins. Ele me falava isso. Vocês vão ouvir muito, que nada vai melhorar, porque o Senhor ele está próximo. Mas fala para a minha igreja, fala para a igreja do Senhor se alegrar, porque deles é a vitória. E o anjo me falava assim, aqueles que estão caídos, eles têm que se levantar. O anjo falava para mim dessa forma. Ele falava assim que não tinha mais tempo para brincar.
e que era para todos vigiarem, principalmente os guerreiros do Senhor, né? E ele me falava também, né? Aquele que está sujo, que se suje mais ainda. E aquele que está se santificando, que se santifique mais ainda. E eu falei amém. E essa foi a minha experiência, daqui eu posso contar, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a experiência do jovem Kaique, de Minas Gerais. Amém? Graças e paz, na minha experiência de hoje, apareceu os anjos que me acompanham. Eu logo fiz a pergunta e eles confirmavam. E eu era levado até o céu e chegando lá eu me equipava com minhas armaduras. E logo depois, quando eu chegava na terra e eu começava a passear, os anjos me levou até um lugar e falava, olha, que o Senhor vai te mostrar algo bem diferente. Falei, amém. E naquele momento era como se abrisse a Bíblia assim na minha frente e pegasse aquela passagem de Paulo e Silas. E quando o Senhor me levava dentro da passagem, ele já me mostrava diferente. Ele me mostrava como se o Paulo fosse tipo o Brasil e Silas, tipo a Venezuela. Ele falou, preste bastante atenção no que o Senhor te fala, pois ele falará em parábola. Falei, amém, Senhor. Naquele momento que eu vi o Brasil e a Venezuela ali, eles começavam a clamar e a orar. E nas celas que estavam ao redor, tinha muitas nações que eram governadas por governos corruptos de esquerda. E ali o Senhor falou, através da oração de vocês, olha o que eu irei fazer. Porque para vocês chegarem até este ponto, vocês passaram por muita humilhação, por muita dor. Por isso que o Brasil está assim. Mas através do clamor, eu, o Senhor, vou abalar essa prisão que tem aprisionado vocês. Vou abalar esse sistema faraônico. Vou abalar essa Babilônia que tem pedido de vocês irem para frente. E ali era como se viesse um grande terremoto e abalasse toda aquela estrutura. E o Senhor falava assim, eu vou libertar o Brasil. E através de vocês, outras nações serão libertas através do clamor de vocês. Pessoas serão tocadas, vidas serão alcançadas, porque eu quero fazer algo grande, porque o Brasil será um exemplo de alguém que se livrou do comunismo. E ali o Senhor me tirava daquela cena e ele começava a falar, olha, nos últimos dias o demônio desse século, ele tem cegado o entendimento de muitos, para que muitos não vejam tudo o que está acontecendo, para que muitos não enxerguem o tamanho da corrupção que está no meio de vocês, para que muitos não enxerguem as queimadas que estão acontecendo na Amazônia, para que muitos não enxerguem o grande desastre. Mas eu, o Senhor, vou arrancar as escamas dos olhos e vou mostrar toda a verdade. Eu, o Senhor, irei revelar tudo que está escondido, toda a corrupção que fizeram, tudo aquilo que fizeram por debaixo dos panos, tudo aquilo que eles não queriam que fosse revelado, eu irei revelar e vou tirar a escama de muitos para que todos vejam que há o Senhor no Brasil e que quando um povo clama, o Senhor muda a história. Amém? Essa foi a minha experiência. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma noite de experiência, né, com o Senhor. Amém. Eu creio, irmãos, eu creio muito no que o Senhor promete, Ele cumpre. E eu tenho aguardado no silêncio o que Deus está fazendo. E eu sei que o Senhor está no controle das nossas orações. Amém? E grandes coisas o Senhor fará sim. E eu sei que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? E que possamos perseverar, né? Eu sei que a volta do meu noivo, do nosso amado, está próxima. E nós precisamos intensificar a nossa intimidade com Ele. E aí, amado, o que você achou de tudo isso, hein? Forte, hein? Forte. Deixa seu comentário aí, o que você pensa de tudo isso, o que você acha de tudo que está sendo falado. Deixa sua opinião. Se você for educado cristão, a sua opinião fica. Um forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.